Hallo, hallo, meine Lieben, guten Tag. Heute sprechen wir über Adverbien. Hoje a gente vai falar sobre os advérbios de frequência, mais especificamente, que foi a aula pedida pela Mari. O que são os advérbios de frequência? Vamos trocar alhos por bugalhos. Bom, os advérbios de frequência são tipo sempre, nunca, de vez em quando, às vezes, etc. Como é que a gente fala isso em alemão? Como é que a gente faz essa pergunta? Bom, é isso que eu vou te ensinar agora. A pergunta para você perguntar a frequência de alguma coisa é wie oft. Wie oft. Wie significa quão e oft significa frequentemente. Então, basicamente, você está perguntando quão frequentemente você faz tal coisa. Quão frequentemente. Wie oft. Por exemplo, wie oft sprichst du mit deiner Mutter? Quão frequentemente você fala com a sua mãe? Wie oft sprichst du mit deiner Mutter? Ou wie oft isst du Fisch? Quão frequentemente você come peixe? Wie oft isst du Fisch? Ou, por último, wie oft gehst du ins Kino? Quão frequentemente você vai ao cinema? Wie oft gehst du ins Kino? Então, wie oft, depois o verbo conjugado, depois o sujeito, depois o resto da frase. Então, de novo, a estrutura é wie oft, quão frequentemente, depois o verbo, por exemplo, sprichst, depois o sujeito, du, depois o resto da frase. Então, wie oft sprichst du mit deiner Mutter? Wie oft isst du Fisch? Wie oft gehst du ins Kino? E quais são as respostas possíveis aqui com os advérbios de frequência? Eu vou te contar os advérbios de frequência em ordem, tá? O primeiro deles é immer. Immer significa sempre. Immer. Immer, sempre. Então, é a frequência maior que tem, né? O sempre. Depois você tem quase sempre, né? Quase sempre em alemão eu digo fast immer. Fast immer significa quase sempre. Fast immer, tá? Então, fast significa quase. Não tem nada a ver com fast do inglês, que é rápido, nada disso. Fast é quase. Então, immer sempre, fast immer, quase sempre. Depois, eu tenho frequentemente. Frequentemente vai ser oft, como na pergunta. Oft. Eu falo wie oft, quão frequentemente, porque oft é frequentemente, tá? Então, oft, frequentemente. E o häufig vai ser um sinônimo de oft. Então, você tem duas palavrinhas aqui que vão estar no mesmo grau de frequência. Tanto häufig quanto oft. Häufig, oft. Tá bem? Häufig. Esse G no final tem som do ich, do CH igual do ich, né? Então, häufig, häufig e oft. Depois a gente tem o às vezes, né? Às vezes é menos do que frequentemente, né? Às vezes. Aí, às vezes, vai ser o manchmal. 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 Isso mesmo. Manchmal é o às vezes. Depois das vezes eu tenho o quê? Eu tenho raramente, né? Raramente vai ser selten. 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 Depois eu tenho o quase nunca. Depois de raramente é só aquilo que você faz quase nunca, né? E aquilo vai ser o fast nie. Fast nie. Quase nunca. Fast nie. E depois o nunca. Nie. Então, vou repetir do início ao fim, tá? Immer, fast immer, häufig, oft, manchmal, selten, fast nie, nie. Outra coisa que a gente pode usar para falar frequência, né? Você fala assim, com qual frequência você come peixe? Aí você fala, todo dia, né? Toda segunda-feira, toda noite. E para isso a gente vai usar a palavra jed, jed, J-E-D. Só que essa palavra vai estar no acusativo. Se você ainda não sabe o que é acusativo, não se preocupe, vou explicar de uma outra forma. Se você já sabe, você vai entender que isso aqui está no acusativo. Mas se você não entender, é o seguinte. Se a palavra for masculina, como Tag, Monat e Abend, eu vou colocar um EN depois desse jed. Então vai ficar jeden. Jeden Tag significa todo dia. Jeden Tag. Se for todo mês, jeden Monat. Jeden Monat. Se for toda noite, vai ser jeden Abend.
Então, por quê? Porque Abend, Monat e Tag são palavras masculinas. Então, todo dia, jeden Tag, todo mês, jeden Monat, toda noite, jeden Abend. E se fosse uma palavra feminina, por exemplo, como semana, Woche. Aí, no final desse je, tu vai colocar um ezinho, jede, jede. Então, jede Woche, toda semana. Se fosse toda madrugada, seria jede Nacht, por exemplo. E se for uma palavra neutra, você vai colocar um ES no final. Então vai ficar jedes Wochenende, porque Wochenende, que significa final de semana, é neutro, né? Então jedes Wochenende, todo final de semana. Ou todo ano, que também é neutro, jedes Jahr. Jedes Jahr. Então ficou jeden Tag, jeden Monat, jeden Abend, jede Woche, jede Nacht, jedes Wochenende, jedes Jahr. Vamos fazer alguns exemplos? Vamos lá. Wir fahren manchmal mit dem Zug. Wir fahren manchmal mit dem Zug. Que significa nós vamos, às vezes, com o trem. Wir fahren manchmal mit dem Zug. Né? Nós vamos, às vezes, com o trem. Normalmente o manchmal, né? Esses advérbios de frequência, eles vêm pertinho do verbo. Normalmente. Por isso que eu tenho lá, wir fahren manchmal mit dem Zug. Ou, jedes Jahr fliegen wir nach Brasilien. Jedes Jahr fliegen wir nach Brasilien. Que significa, todo ano a gente viaja para o Brasil. A gente vai para o Brasil, né? O fliegen é o voar, né? Porque quando você vai para o Brasil, normalmente você vai de avião. Então a gente fala fliegen. Jedes Jahr fliegen wir nach Brasilien. Todo ano. Jeden Tag spreche ich mit meiner Mutter. Jeden Tag spreche ich mit meiner Mutter. Todo dia eu falo com a minha mãe. Não é verdade, não falo com a minha mãe todo dia, mas gostaria. Jeden Tag spreche ich mit meiner Mutter. Todo dia eu falo com a minha mãe. E por último, fast immer muss ich das Haus putzen. Fast immer muss ich das Haus putzen. Se eu mudar a entonação, né, fica ainda mais legal. Fast immer muss ich das Haus putzen. Tipo, quase sempre sou eu que tenho que limpar a casa, né? Fast immer, quase sempre. Muss putzen, né? Ter que limpar, né? Das Haus putzen é o verbo, a forma de falar limpar a casa, né? Das Haus putzen. Então, fast immer muss ich das Haus putzen. Quase sempre eu tenho que limpar a casa. Bom, esses foram os nossos exemplos. Eu vou ler ele de novo para você poder repetir depois de mim, tá bem? Então, vamos lá. Wir fahren manchmal mit dem Zug. Jedes Jahr fliegen wir nach Brasilien. Jeden Tag spreche ich mit meiner Mutter. Fast immer muss ich das Haus putzen. Então por hoje é só, agora a Mari já aprendeu, não só a Mari, mas todos vocês, os advérbios de frequência em alemão. Das ist alles für heute. Tschüss!